E eu vou apresentar aqui o nosso convidado do dia de hoje, Vander Seidel. Ele é formado em administração de empresas pela FAGV, pós-graduado em negócios pela IBMEC, mestre em administração de liderança e gestão de pessoas pela FGV, além de tantos outros certificados conquistados em sua caminhada profissional. Pois é, mas foi a vida mesmo que ensinou tantas lições a este empreendedor. Desafios como enfrentar o fechamento de sua própria empresa e ter que demitir vários funcionários ou ser obrigado a perder muito peso por motivos de saúde fizeram parte da vida deste homem. Hoje, Vander Seidel, além de gestor, treinador, mentor e palestrante, tem como objetivo de trabalho a equação entre a qualidade de vida do trabalhador, a produtividade e a alta performance. Hoje a gente aprende mais um pouco com a história dele. Seja bem-vindo, Vander Seidel. Obrigado à rádio por dar essa oportunidade pra gente, a todo o pessoal que tá acompanhando aqui pela live, pessoal do link, que estão ao vivo pela rádio, é muito bacana e assim, eu agradeço muito. Estamos aqui, né? Sensacional. E hoje é o seguinte, eu queria saber, com esse currículo, eu li o seu currículo antes também, né? Eu fiz uma pequena apresentação da sua história aqui, mas eu vi que você já passou por Souza Cruz, por PepsiCo, que é a Pepsi, Sadia, Nestlé, enfim, Vilma Alimentos, Danone. Eu queria saber como é a vida de um executivo. O que é um executivo? O que faz um executivo? Explique isso para essa audiência. Olha, a vida executiva é uma vida muito bacana, é prazerosa, desde que você goste de fazer o que você faz. Mas sempre a gente tem coisas que a gente deixa para trás, tem que abrir mão para levar. A vida executiva, eu vou resumir assim em uma frase. O executivo é solucionador de problemas. Não solucionador de vendas, é problemas mesmo, é tudo. É o problema da empresa, é o problema do cliente, é o problema do amigo, é o problema da família, é o problema da igreja, e ele tem solução. Mas quanto a isso, acaba que a gente se desgasta muito emocionalmente. Isso tem alguns reflexos que, enquanto a gente não se descobre e não sabe como virar essa chave, realmente tem os seus males. Mas é muito bom a vida executiva. Uma coisa que é interessante é que, acho que quem agora que está ouvindo, está na universidade, enfim, está entrando no mercado de trabalho, o sonho dessas pessoas é encontrar as grandes corporações. E você teve essa experiência, né? Como é a vantagem, o que você tirou de proveito, o que é legal de trabalhar em grandes corporações? Porque tem aquela pessoa também que escolhe ter o seu pequeno negócio e já começa a prosperar por ali. Mas você vê que na naturalidade da exigência da universidade pegue seu diploma e vá para uma grande empresa. Não estou falando que isso é uma regra, mas isso aconteceu com você. Como é trabalhar nessas grandes empresas? Primeiramente, para estar trabalhando numa grande empresa, eles falam muito que é fator sorte ou fator de você se dedicar a estudos, a se desenvolver. Para mim é o seguinte, são duas coisas, elas se encontram. Você está no lugar certo, na hora certa e preparado. Então comigo foi assim, eu comecei muito novo e vim me preparando com a vida, estudando quando dava tempo, e quando eu entrei nessas multinacionais que eu fui passando, eu fui adquirindo cada dia mais conhecimento. Onde que é esse conhecimento de uma multinacional, dessas grandes empresas? Ela te dá tudo que é de novo, realmente vem para elas. Tudo que ocorre de novidades vem. E comecei a ter o espaço no mercado, devido a um perfil que eu tenho, de ser um cara muito envolvente, uma pessoa muito persuasivo. Isso eu desenvolvi e fui adquirindo essas performances, né? Juntamente com os estudos, alguns cursos, e fui tendo oportunidade. À medida que eu ia trabalhando, eu ia tendo outra oportunidade, convites para ir para outras empresas, e assim foi galgar todo o meu projeto de trabalho para chegar até hoje. Principalmente na sua área, a gente tem várias palavras bonitas, por exemplo, alta performance, né? E dentro dessa caminhada de um gestor, de pessoas e tudo mais, eu queria saber qual é a principal dificuldade nesse mundo de executivo, assim, que você enfrentou, se foi uma dificuldade até pessoal, assim, qual foi aí o desafio que você enfrentou, que vem à sua memória agora? Um dos maiores desafios que eu tive foi exatamente ter o equilíbrio emocional para poder lidar com esse mundo executivo gladiador, com família, amigos e demais situações que você tem durante a vida, né? Algumas, né, a sua saúde, essa questão do estar conciliando trabalho, tempo, viagem,
aí comemorações, você não tá presente, às vezes você abre mão por um monte de coisas. Então essa foi a maior dificuldade, que basicamente vai pro emocional mesmo. Essa foi a minha maior dificuldade. Eu pesquisei alguns vídeos seus na internet e vi que você teve assim uma considerável perda de peso, né? E aí conversando com você aqui na apresentação eu percebi que foi uma necessidade, né, de saúde. Exatamente. Isso envolveu a rotina que você estava de trabalho, você estava deixando de lado a sua saúde, e quando foi esse start para que você voltasse a se preocupar com essa máquina que Deus te deu, que é o corpo humano? Como eu te disse, eu envolvido muito no trabalho, né? Você deixa de lado algumas coisas. E uma das coisas que eu deixei de lado foi minha saúde. Quando eu comecei a deixar ela bem de lado, eu tinha 25 para 27 anos nessa faixa. Comecei a ganhar um ganho de peso, mas profissionalmente estava decolando e foi assim, quase um looping. A coisa andou muito rápida. Virou Superman. O Superman. Não, o Superman era pouco. Eu acho que o Fantástico todo lá junto. Aí fui trabalhando, quando eu assustei, focado. Com 34 anos para 35 eu estava com 133 quilos, bem grande. Porque realmente não conseguia conciliar. Eu não botava como prioridade cuidar da minha saúde, da atividade física, né? E isso realmente foi um problema. Fast food, sem hora para alimentar, voo o tempo inteiro, como é que era? Essa é a vida do executivo, né? São as coisas, é muito bom, você tem oportunidade de ganhos, oportunidade de conhecimento, faz um network incrível. Mas se você não conseguir conciliar isso, você vive no fast food, você não tem hora para se alimentar, você reuniões em cima de reuniões, viagens em cima de viagens, você sai do aeroporto, entra no outro, sai de um carro, entra na cidade, sai às 7 da manhã, para 11 da noite, meia-noite, 2 horas, vira a noite trabalhando. Então essas são as questões. Então se você não cuidar da sua saúde, por mais que você tenha uma mente que ela tá produtiva e você como um músculo, cada vez que você mais faz com a mente, mais ela te dá resultado, o seu corpo tem que acompanhar. Se você não cuidar dele, ele não suporta. Então, com 35 anos, para 34 para 35 anos, eu dei uma síndrome do pânico por um excesso de trabalho. Eu trabalhava 16 horas por dia para uma empresa, tinha um empreendimento que é uma concessionária, e essa concessionária eu tinha gerentes que resolviam tudo, mas eu era o dono, querendo ou não, eu tinha que estar lá, pelo menos nos finais de semana, a cada 15 dias, 21 dias que eu voltava para minha cidade. E de repente eu tive que fazer uma demissão muito em escala numa dessas empresas que eu passei, e aquilo realmente, o meu emocional eu acho que foi o start. Eu cheguei em casa, tinha acabado de chegar, peguei o voo, peguei o carro, cheguei em casa e eu comecei a tremer muito, taquicardia, eu não tinha controle. Liguei para algum médico e ele falou, olha, peraí que eu vou te ver e tal, resolveu. Ele falou assim, olha, você não tem nada no coração, você não vai morrer, disso você não morre, você pode morrer de outra coisa, mas você está com um nível de ansiedade muito alto. Foi quando realmente eu vi que, por mais que eu tenha toda a sabedoria e conhecimento do mundo, falta muita coisa para saber e para aprender. Ou talvez a diferença entre sabedoria e conhecimento também. Eu queria também saber se você chegou lá naquele pico que você queria, você estava se sentindo Superman. Em algum momento você acredita que algum sentimento de arrogância tenha tomado conta da sua vida ali? Você passou por isso ou não? Foi tranquilo? Você sempre se manteve humilde? Como que foi? Não, eu tive, por vir, né, de um berço familiar de trabalhador mesmo, de pessoas, né, muito simplórias, não que o humilde e o simples tem que não vem, as pessoas confundem muito, ser humilde e simples com ter riqueza e não ter riqueza, mas a minha realmente a gente não tem, pessoas trabalhadoras de caráter, pessoas que vivem uma vida executando. Então eu vim desde novo, com 9 anos eu comecei a vender aqueles chup na rua, graxar um sapato, consertar uma bicicleta, trabalhar de entregador de compra, e assim, muitos detalhes que eu vim nessa carreira até chegar como executivo. Com 19 anos já comecei a assumir já a gestão de pessoas em empresas. Daí foi sempre. Novinho, né, cara? Muito novo, uma criança. Hoje eu vejo uma criança, mas não que não poderia ser. Mas poderia ter encontrado outros mentores ou ter aberto a cabeça para outras coisas, para cuidar do emocional nisso. Mas com isso, o que acontece? Acaba que você tem uma situação num país que a gente vive, latino-americano, né? Que você acaba que quando você tem algo ou você tem alguma posição, isso é poder para as pessoas, principalmente para quem tá de fora.
E acabou que isso entrou um pouco pra minha cabeça durante um tempo. Eu fiquei muito arrogante, muito prepotente. Eu me via assim no espelho e falava, pô, é esse cara que eu vou ser, esse cara que eu sou? Não, eu não acredito nisso. Então esse turbulhão de ideias, de situações que vinham nesse período, antes de eu ter a minha queda física, isso tudo passava na minha cabeça, porque o homem ele amadurece entre 33 a 37 anos, a mulher entre 27 e 35. Então foi um período onde que as emoções iam muito forte e tava tudo lindo. Pô, tava numa situação financeira bacana, a posição no mercado de executivo excelente, mas e a saúde precária e a arrogância, uma coisa assim, realmente, isso não cabe em profissionais, em pessoas que têm sabedoria. Conhecimento ainda cabe, mas quando você adquire a sabedoria, você conhece uma verdade que não é só essa mesmo. Eu fico imaginando esses jogadores de futebol aí, né, que ó, novinhos, os caras já atingem um pico máximo assim de contas bancárias, então o que deve acontecer na vida desses caras, né? Sobre certificações, eu vi que você entrou nessa caminhada também aí, claro, que você pegou seu conhecimento e foi para um caminho dos treinadores. Então eu vi, assim, variações de treinador, né? Eu vi aqui Executive Coach Trainer, Life Coaching, Executive Coaching, Team Coaching and Business Coach, enfim. De onde veio, no Brasil principalmente, essa proliferação dos coaches, né? E também, já defendendo de certa forma, teve uma vez que eu falei assim, cara, eu não tô aguentando mais ouvir essa palavra coach, né? Só que eu também vi uma coisa chamada bolha, né? Que a bolha que para quem tá no mundo do empreendedorismo, ele acaba sendo impactado por esse tipo de profissional. Então a gente acha que tá todo mundo virando coach, mas a porcentagem de coaches no Brasil ainda é muito pequena, né? Muito pequena. Mas assim, proliferou mais chegou mais assim essa modalidade de ferramentas de trabalho. Você tem um histórico, né, pra gente entender melhor, pra audiência entender melhor como que chegou esse coach, a importância dele no mercado de trabalho? Eu vou falar um pouco sobre isso. Antigamente a gente gastava 1h30 para falar de coach. Hoje a gente gasta 2 a 3 horas para falar de o que não é coach. Essa que é a diferença. Então o que acontece hoje? Muitas pessoas, igual você falou com essa questão de números, nos Estados Unidos, que é da onde que veio a Europa, mais forte nos Estados Unidos é mais falado, porque lá a questão do capitalismo, o business é muito, né? Então lá é uma área que eles usam muito. 82% da população dos Estados Unidos tem formação em coach. Não para ser o executivo, mas para se conhecer e poder sair de onde que está e chegar onde que ele quer chegar. Então, no Brasil já é diferente, você inverte isso aí, não chega a 20%, nem isso, é muito menos do que isso. Então, um conselho que eu dou é que todos possam ser coach, porque você tem como melhorar a sua vida e a de quem está ao seu redor, né? Eu sou focado na parte de executive, meu negócio é com empresas, tá? Então a questão é o seguinte, Life Coach, para você fazer o trabalho em empresa, você tem que conhecer de pessoas, por isso que a formação em Life Coach. Para você tá em empresa, você tem que ter um Team Coach, que é conhecer do time, saber como lida com liderança, com grupo, com pessoas. Então todas essas formações são feitas focado naquilo que você quer. Então eu determinei, minha carreira eu vou ser treinador, consultor e mentor. Por quê? Dentro de um Executive Coach, você tem todas essas características. Você tem que ser o coach, aquele que ajuda você sair de onde que tá e chegar ao que você quer chegar, tá? Isso quem determina é um life. Só que dentro de uma empresa, quem dita a meta, quem dita onde que vai chegar é a empresa. Então o executive ele entra, eu tenho que conhecer as pessoas, saber como é que o ser humano funciona, como que ele estabelece critérios, performance e não performance. Dentro das metas das empresas. Dentro da meta das empresas. Mas entender se é possível também aquela meta ser alcançada. Exatamente. Então o coach executive, ele também tem isso. Primeira coisa, quando a empresa quer uma meta, a gente tem várias técnicas, várias situações que eles conseguem detectar. Isso é alcançável ou não é? E volta para a realidade. É o seguinte, Wander, a gente falou já de falência, a gente falou de mudança física, né, no seu processo todo. Exatamente. E eu gostaria de saber quando você me disse que encontrou a seguinte frase: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que significou essa frase para você e qual chave ela virou ou mudou na sua vida? Olha, realmente foi uma chave, ela virou a minha vida, porque eu queria saber que verdade era essa. Da onde vem essa verdade? Primeiro, eu tive que descobrir qual que é a minha verdade.
como que eu descobriria a minha verdade? Aí vem o autoconhecimento. Lembre disso. A pessoa que se autoconhece, ela tem alta performance. 97% das pessoas que se autoconhecem têm alta performance. Por que isso? Porque quando você se conhece, você começa a virar a chave dos sabotadores que existem na sua vida. Me dá um exemplo de um sabotador que está na nossa vida, que é uma ação que a gente toma que vai sabotando o nosso tempo. Seria isso? Seria como a gente dá um nome técnico como crenças limitantes. Vou te dar um exemplo. Em empresa, eu vou focar mais em empresas para você entender como que funciona isso. A pessoa fala assim: você sabe como é que é patrão, né? Uai, como que é patrão? Já tem uma crença que o patrão é assim. Aí o contrário, o patrão chega e fala assim: o funcionário não tá rendendo, que você sabe como que é funcionário, né? Uai, como que ele é? Aí que entra o detalhe. Como que ele é? Aí você se autoconhece. Então essas chaves, um exemplo, eu tinha uma comigo que era assim: ser feliz eu tenho que ser rico. Rico de dinheiro. Só que a riqueza não tá só nisso. A riqueza tá em um monte de coisas que a gente passa por aqui e não leva nada da riqueza. Isso a gente não leva. Eclesiastes. Aí volta. Então, quando eu me autoconheci essa verdade, eu comecei a me realocar como pessoa, como ser humano, na minha vida social, no meu trabalho, na minha vida espiritual, na minha vida de saúde. E as pessoas que estavam ao meu redor sentiram essa diferença e o convívio fica melhor. As pessoas conseguiam me compreender melhor e eu conseguia compreender como que eles funcionavam. E não naquilo que eu achava, tem que ser dessa forma, desse jeito e da forma que eu via como era. Então, quando eu conheci o coach, ele tem uma ferramenta que a gente chama de DISC, que ele te dá os perfis que a gente nasce. A gente nasce com isso, cada um nasce com um perfil. São 4 perfis, tá? Então, a gente nasce com um primário, que é o natural, e o secundário. Tem pessoas que têm até o terceiro, ok? Então, ora o perfil está voltado para uma situação, ora o perfil está voltado para outra, depende de quanto você encontra. Vou te dar um exemplo disso. Eu sou um perfil dominante. Como eu vivi muito tempo como executivo, esse perfil me ajudava, que é aquele dominante, aquele que voltado a resultados e volta a falar, ele é tipo assim, o que ele pensa vira lei. O feeling dele é uma regra. Então tudo é do jeito dele. Como eu vivia com pessoas, empresas e equipe, eu via que não podia ser assim, eu tava perdendo muita gente. Eu tive que trabalhar o meu I. O meio fez o meu I, que é de influente, a pessoa que fala bem, que a pessoa que tem alegria, que pensa em resultado, mas junto com o outro, não o resultado dele, sozinho. Eu desenvolvi isso assustadoramente, aonde que me deixou muito eloquente, cara, muito envolvente. As pessoas gostam de estar conversando, estar junto pra gente discutir ideias, tarefas e tudo. Depois disso, quando eu me autoconheci, eu vi que o meu perfil S e C, que o S é o cara que é mais, ele é mais suave, é tipo a mamãe, assim, que trata os filhos, não deixa dar conflito, a vovozinha é legalzinha, te dando uns exemplos bem mais fáceis de se entender. Sim. E o perfil C, que é o perfil controlador, aquele cara que entra para dentro de um computador, numa planilha, e ele acha o detalhe de detalhe, ele entra minuciosamente. Então eu vi que eu tinha que desenvolver muito o meu S, que é voltar meus olhos para as pessoas, ver o ser humano com outros olhos, pelo menos enxergar o ser humano. Isso foi muito bom. Então, quando eu me autoconheço, eu consegui ver algumas coisas que eu tinha pontos a melhorar. E quando eu consegui isso, o que ocorre? É impressionante a mudança que você tem em todas as coisas. Você muda profissionalmente, questão de trabalho, você muda pessoalmente, você muda espiritualmente, você muda a questão de olhar para você mesmo com a sua saúde e tudo, e a vida social. Isso muda. Essa percepção e esse estudo que você faz com o colaborador dentro do ambiente de trabalho e identifica se ele é um dominante, se ele é um influente, controlador ou estável, essa é a tal engenharia de equipe. Isso é mapeado porque a pessoa procura ali a Santos Seidel, que é a sua empresa. Exatamente. E ela quer exatamente isso de você? Geralmente o empresário ele chega com algumas situações, tá? A minha equipe não está vendendo, a minha equipe não está entregando o serviço que é para entregar, a minha empresa não dá lucro, eu não tenho tempo para nada, eu quero estar mais com minha família, ele está com um problema financeiro. São várias situações que eles têm. Então o que a gente faz? Se ele é uma empresa, ele precisa de pessoas, ele precisa de gente. Nós estamos entrando na área da robótica, que vai vir ainda não é. Sim. Mas para ter robô tem que ter gente, né? Claro. Então o que ocorre? Eles chegam com todas essas coisas e começam a procurar profissionais voltados por técnica ou por QI, quem indica, tá? Não é QI inteligente, quem indica mesmo. É o parente, é o amigo, vou pôr que tá precisando.
Só que ele esquece que é o seguinte, como que a empresa dele funciona? Qual que é a missão, visão e valor da empresa dele? O que ele quer dar agora nos próximos 20 anos, 15 anos, 30 anos para a empresa dele? Não para ele. Para ele é questão pessoa física, eu falo pessoa jurídica. Então, eles não conseguem, a maioria não consegue entender que qual a forma de contratar uma pessoa ou de desenvolver uma pessoa dentro do trabalho. Aí a reengenharia de equipe, a gente dá o nome de engenharia de equipe, é você mapear os perfis comportamentais dentro das competências, ou se não tiver competência, dentro dos departamentos da empresa. Qual que é o melhor perfil para aquele lugar? Quando você coloca essas pessoas dentro do que ela faz, que ela gosta de fazer, que ela responde mais rápido, que ela não tem um nível de estresse diminuído, diminui fofoca na empresa, a alta produtividade. Quer ver um exemplo? Tem uma empresa que a gente desenvolveu que fazia 82 OS. Fizemos um remanejamento de pessoas certas. Ordem de serviço, no caso. Ordem de serviço. Saiu de 82 para 178 no primeiro mês. Pensa, uma empresa crescer 100% do que faz em um mês. O dono dessa empresa, ou o diretor, porque às vezes, né, é uma empresa grande, que você não tem nem acesso ao dono, digamos assim, ao CEO, o diretor, né? Ele tem que estar com a cabeça aberta para contratar a sua empresa, né? Bom, assim, ou o fato dele já estar naquele cargo de liderança é tipo uma obrigação, tem que ser um input já na vida dele, porque ele já tá tendo tanto problema com a equipe dele, ele já tem que saber disso, entende? Porque quando você fala assim, cara, o cara tem que estar antenado para contratar a Santo Seidel, entender, ele já, tu acha que todo mundo passa por dificuldades de gestão de pessoas, né? Mas você leva isso para um outro patamar, assim, é um trabalho intelectual, então parece que o cara tem que estar educado. Geralmente as grandes corporações, não é nem o presidente ou o CEO que resolve, ele põe o pessoal do RH para solucionar isso. O pessoal de RH já está muito antenado, muitos, mas ainda falta uma gama de mais de 70% para até mesmo entender o que é uma ferramenta de coach, a parte de engenharia de equipes, essas análises, mas geralmente nessas grandes corporações. No micro e pequeno empreendedor é o dono mesmo. Então, quando ele tem o conhecimento, é mais fácil. Quando ele não tem, a gente faz o seguinte, olha, a gente faz assim, vamos fazer o trabalho, vamos dar um exemplo de uma loja que vende roupa, vamos fazer um trabalho aqui com a sua equipe, se sua equipe não trouxer um faturamento de 20% a mais dentro de um período que a gente estabelecer, eu te devolvo todo o seu investimento, eu não te cobro nada. Por causa da desconfiança. Desafiador. Não, desconfiança que tem. A gente sabe da certeza que isso dá resultado. Porque deu na minha vida, deu na vida de muitos que estão próximos de mim, todas as empresas que eu passei, principalmente depois que eu conheci todas essas técnicas. Então, hoje é assim, o empresário ainda ele tem muita resistência. Não porque ele não quer o melhor para a empresa dele, é porque não conhece esse tipo de trabalho. Entendi. Que veio, o trabalho é novo. Se a gente for olhar no interior de Minas, ele está chegando a um ano e pouquinho, é muito pouco. Então, tem as associações, tem todo o pessoal que dá apoio, que também já estão abrindo para isso, para a gente demonstrar esse trabalho. Mas é o que há hoje para desenvolvimento. Produtividade é o mesmo que alta performance? Não, é totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa. Então, o que entende por produtividade? É gerar o maior lucro ou maior resultado, né, dentro do maior tempo. Com a outra já é totalmente diferente. É você gerar o melhor da pessoa dentro da capacidade dela no menor tempo. Então as pessoas confundem muito a produtividade com quantidade de horas vendidas. Eu trabalho 20 horas por dia. Quanto que você produz? Não, eu trabalho 5 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, mas eu produzo o triplicado do que o outro. Por quê? Porque quando você sabe quem você é, o que você faz, quando você conhece o seu comportamento, quando a empresa detecta e faz esse trabalho, a pessoa rende no mínimo 50% a mais do que ela faz. Porque quase que zero o nível de estresse, quase que zero o nível de incompatibilidade com o trabalho, incompatibilidade com colegas, com o ambiente interno e externo que tem demais. O ambiente interno onde você está, como que você está. Exemplo assim, tem pessoas que se não tiver uma cadeira, uma mesa adequada para o perfil comportamental dela, ela não rende. Aí pessoas de fora, às vezes chega um barulho de fora, ele não rende. Então como que essa pessoa funciona? Eu vou colocar ela no lugar onde que ela tem que estar. Quer ver um exemplo? O ser humano demora de 5 a 45 minutos para retomada de raciocínio. Você consegue, com técnicas hoje, descobrir qual que é esse tempo. Imagina só uma pessoa que tem um perfil que ele não pode ser interrompido, que são fatores internos. Aí toca um telefone, ele atende. Ele está lá fazendo um desenvolvimento de uma planilha ou de certa situação. 45 minutos ele demora para voltar. Se ele for interrompido 4 vezes no dia, Nossa. O empresário teve prejuízo, ele não rendeu. Por quê? Porque entra aí o tempo
que ele rende. Então você coloca ele no lugar certo, no departamento certo, e até mesmo se fizer num box fechado, que aquilo ali ele se sente bem. É esse que é o interessante, é você chegar e dar ao seu funcionário aquilo que ele vai produzir melhor para você, que vai gerar lucro para sua empresa. Queria saber sobre o PDCA, né? Você disse que a indústria, ela massacrou um pouco o profissional, e a chegada da engenharia de equipe, ela serve justamente para isso, né? Para mudar esse entendimento, porque é um negócio a longo prazo, né? Exatamente. E aproveitando, né, sobre o seu trabalho, eu gostaria que você já deixasse também o contato. Vou tentar ser rapidinho, porque tem muito assunto. O PDCA, assim, eu acho fantástico muito o que eles fazem para a questão de linha de produção, diminuir tempo, otimizar tempo, o menor tempo que dá o melhor resultado. Isso chegou até as pessoas. Só que o ser humano, ele não é máquina. O ser humano, ele funciona com emoção. Então, dependendo da emoção. Então, ele não consegue detectar as emoções. E quando vem essas ferramentas, ela vem para detectar as emoções e dar o melhor do ser humano. Então, essa é a diferença. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, que nada adianta você ser um mega profissional e não ter cuidado de todas as outras partes da sua vida. Eu queria agradecer aqui a vocês, já finalizando, né, que eu acho que é o último tempo. Obrigado pela oportunidade. A gente está com filiais em Valadares, tá? Temos outros em Nova Venécia, começando agora em agosto, e Ipatinga inaugura em setembro um centro de treinamento nosso também, mas a gente faz o trabalho todo aqui, ok? O meu contato, eu uso ainda o DDD, que é o meu contato 33, tá? DDD 99120-2959. O site é santoseidelgroup.com.br. Também estamos no Instagram, Santos Seidel Group. Também temos também no Facebook, Santos Seidel Group. Entre lá, gente, dúvida que vocês tiverem, pode ligar, pode perguntar, estamos assim prontos a te atender. E as empresas que quiserem marcar alguma reunião, quiserem fazer palestras para eles, workshops, faculdades, a gente está aqui para levar o conhecimento a todos os lugares. Wander, eu queria agradecer, e o tempo corre aqui porque o papo é agradável. Então, audiência também, muito obrigado pela sua atenção. Sucesso na caminhada, fiquem com Deus e um bom final de semana. Aquela paz. Valeu.